Fala pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, Diário de um Jovem Investidor. No vídeo de hoje, vim falar para vocês como que tá a minha carteira, como ela desempenhou nesses últimos meses, né, nesse último mês no caso, e quais ativos que eu venho olhando, que eu venho comprando e os ativos que eu estou de olho em si. Dando um panorama geral na minha carteira, eu estou com 2,7% de valorização, né? Com R$ 16.700 investido, com um patrimônio total de 17.215. Olhando para a rentabilidade, a gente vê essa rentabilidade nos últimos 12 meses, uma rentabilidade total. É bem difícil acreditar nessa rentabilidade e saber como que o investidor 10 calcula certamente essa rentabilidade, mas o que é fato é que eu já tive R$ 1.369 de dividendos recebidos desde o início dessa carteira. E como eu já expliquei em vários vídeos, o objetivo da minha carteira é, além de aumentar no meu patrimônio e tudo mais, é também receber dividendos. É uma carteira focada em ativos que pagam dividendos, porque na minha tese de investimento eu entendo que os dividendos eles são amplificadores dos aportes, e com a amplificação dos aportes a gente consegue aproveitar de mais oportunidades que está tendo no mercado. Falando do mercado, vou mostrar para vocês como é que o Ibovespa comportou nesse último mês, né, nesse mês de junho. Ele praticamente lateralizou, e se a gente for olhar para o IFIX, ele teve uma queda de quase 1%. No entanto, pode parecer uma queda baixa do IFIX, mas muitos ativos de boa qualidade despencaram bastante. O motivo disso é a incerteza provavelmente a incerteza, né, da decisão de corte de juros que está tendo, né, devido ao cenário macroeconômico, uma tensão de aumento na inflação global. Então, o corte de juros da Selic, que era estimado para terminar o ano em 12% ou 13%, não me lembro agora, já não se sabe muito bem se vamos terminar com a taxa de juros nesses preços, nessas porcentagens, né? Falando um pouco de como é que a carteira é distribuída, eu tenho 35% em fundos imobiliários, 33% em ações, 19%, quase 20% em ETFs internacionais, essa renda fixa que pode se desconsiderar, e 3% em criptos. Quando o dólar estava lá para os seus R$ 4,90, R$ 5, né, abaixo de R$ 5, eu aproveitei bastante, fiz bastante câmbio e desbalanceei minha carteira nos ETFs internacionais. E agora o dólar ainda está atrativo, mas ele está na faixa aí dos seus 5,15, 5,20, 5,18. Então eu não preciso ter essa sede de querer aportar logo em dólar. Além disso, o VOO, né, o S&P 500, ele vem máxima atrás máxima, então não precisa ter pressa para fazer os seus investimentos. O mercado sempre dá oportunidade. Falando em oportunidade, como vocês podem ver, eu estou um pouco desbalanceado nos fundos imobiliários do que nas ações, porque, ao meu ver, a gente tem uma queda forte que está tendo nos fundos imobiliários, e muitos fundos imobiliários de excelente qualidade estão ficando em preços super atrativos. Vou mostrar para vocês, então, as ações que eu tenho na carteira, os fundos imobiliários que eu tenho na carteira, e quais ações e quais fundos imobiliários eu estou de olho para aportar. Então, falando das ações, eu tenho 5 ativos em carteira, né, sendo esses 5 ativos Banco do Brasil Seguridade, BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, Banco do Brasil, Isa Energia, Vale e Petrobras. Eu venho estudando bastante a inclusão de outros ativos na carteira, porque basicamente os ativos que vêm tendo maior oportunidade de aporte são Banco do Brasil, Seguridade e Banco do Brasil, que juntos já somam quase 25% da minha carteira. Essa é uma concentração que eu não fico confortável e eu quero diminuir, mas eu venho aproveitando, né, e aproveitei de bastante desconto, né, que essas empresas estão, ao meu ver, né, estão baratas demais, e eu vinha comprando. Isa Energia é uma empresa que
vem caindo, mas ainda não está no meu preço, preço teto, 28, subiu ainda mais um pouco, ela tinha batido ali seus 27. Vale e Petrobras também não são ativos que estão ao meu ver no preço teto. Petrobras vem caindo bastante por causa do Estreito de Hormuz e tudo mais, aquelas indecisões políticas que vem tendo, mas ainda não estão no preço teto e com isso não tem margem de segurança para aportar. Algumas empresas que eu estou de olho para aportar é Itaú, Itube, principalmente Itube 3, porque geralmente é mais descontada, e Engie Energia. A Engie Energia é uma empresa que, sinceramente, eu gosto, ela tem muita qualidade, mas ela, por ter muita qualidade, ela tem muita pouca margem de segurança e muita pouca margem para aporte. O que eu vinha fazendo, né, infelizmente você tem que um pouco se adequar à empresa. Você nunca vai ver, exemplo, Itaú com um 0,8 de VP como a gente vê Banco do Brasil facilmente. Por quê? Porque são riscos diferentes. E a Engie é uma empresa que ela possui muito pouco risco. Não diria muito pouco risco, ela tem risco, basicamente risco de setor, mas comparada com outras geradoras, como a Auren, que a Auren está altamente alavancada em comparação à Engie, e a Engie com isso, o preço teto, né, baseado no pagamento de dividendos, ele fica muito baixo, muito baixo. O que eu venho fazendo não sendo tão rigoroso na precificação da Engie, e com isso o meu preço teto dela ainda está por volta, se não me engano, dos R$30, 32, 31, por aí. E ela ainda não está no meu preço teto, então eu não vou aportar na Engie. Mas é uma empresa que eu tenho olhado com carinho e é uma empresa que eu gosto muito, sempre gostei. Gostava muito dela. E, nossa, tem uma época que ela tava R$40, eu queria aportar, não aportei, ela fez desdobramento, aí ela subiu pra cacete, fez desdobramento, tá subindo ainda. São momentos, o malefício do investidor, né, que é você querer aportar na empresa, não ter confiança para aportar e perder uma alta rentabilidade absurda da empresa. Outros ativos que eu venho olhando bastante atualmente na minha carteira são os fundos imobiliários. Como vocês podem ver, eu estou com uma variação negativa dos fundos imobiliários, porque muitos fundos imobiliários vêm caindo bastante nesses últimos dias devido a essa incerteza na taxa de juros. Outros fundos imobiliários que eu tenho que caíram também bastante foram por problemas internos, que para mim são problemas de curto prazo e que não afetam necessariamente o fundo. Então, os fundos imobiliários que eu tenho em carteira é KNSC, um excelente fundo híbrido da Kinea, metade IPCA, metade CDI. LVBI, essa exposição a LVBI é praticamente exposição em HGLG, devido à incorporação do LVBI que vai ter ao HGLG. Ainda não saiu, né, certinho as coisas, mas já é firmada essa incorporação da LVBI ao HGLG. Juro 11 que despencou e para mim é uma excelente oportunidade. Então vou falar todos os ativos que eu tenho primeiro e depois vou falar os ativos que para mim estão em oportunidade. RZTR, setor agrícola, também excelente oportunidade. HGBS, setor de shopping, para mim também excelente oportunidade. BTLG, setor logístico, para mim é o fundo que tem menos oportunidade, mas ainda tem oportunidade. É aquilo que a gente fala bastante, vou comentar por último, o KNRI para mim está sem oportunidade nenhuma. Por mais que tá abaixo do VP, mas o KNRI ele tem um pouco mais de risco do que o BTLG, do que o LVBI, por mais que a KNRI tenha logístico, né? Ele tem alguns, ele é majoritariamente lajes corporativas, ele tem bastante lajes corporativas e para mim eu precifico o KNRI um pouco abaixo disso. Eu fico confortável em aportar em KNRI abaixo dos 140, 145 reais. Então R$154 para mim está fora de cogitação. Falando um pouco do BTLG, a R$102, R$102,50, você mais exato,
Abaixo de 102,50, abaixo do VP, o BTLG está um excelente preço. No VP até, ele está um excelente preço porque é um fundo de alta qualidade. E a maioria dos ativos lá dentro do BTLG, eles valorizam bastante. Se a gente entra no relatório do BTLG, a gente vê o CAGR de dividendos deles aumentando mais e mais, se eu não me engano, aumenta 16% ao ano, nos últimos 5 anos, a média de crescimento dos dividendos. Então, é um fundo de excelente qualidade que, sendo negociado no VP, você vai ver poucas vezes, né? Como o mercado está em queda, a gente vê que o BTLG, o mercado em queda, ele está sendo negociado no VP. Quando o mercado estiver em alta, eu nem quero imaginar como tu vai ser negociado o BTLG. Mas quando a gente fala de investimentos, a gente tem que falar de custo de oportunidade. E para mim existem outros fundos imobiliários que têm maior custo de oportunidade, ou seja, fundos imobiliários que estão mais descontados e que eu tenho possibilidade de ganhar rentabilidade maior do que investir no BTLG, que é um fundo com mais segurança, digamos assim. Vou citar 3 fundos, posso até citar um quarto aqui de brinde, mas para mim o HGBS é um fundo que está em excelente oportunidade, abaixo dos 20 reais. Eu ia falar dos 200 reais, mas eu esqueci que ele virou base 10. Abaixo dos 20 reais, ele é um excelente preço. Abaixo dos 150, dos 19,50, então nem se fala. Então é um fundo que eu vinha comprando e venho comprando bastante. E eles não estão com problema nenhum. Se você ver o relatório deles, estão fazendo um giro de carteira, estão vendendo ativos, estão comprando ativos. E tá com uma média de dividendos estimados já para o final do semestre de 17 centavos. Quando a gente bota 17 centavos pagando 19,30, a gente está recebendo, sei lá, quase uns 9% de yield ao ano, o que é muito no setor de shopping, no setor de tijolo em si. Outro fundo que para mim está em excelente oportunidade, excelentíssima, é o RZTR. O RZTR ele teve aqueles problemas, né? Aquele que foi discutido muito aí nos últimos vídeos, em vários vídeos no YouTube, quesito transparência. Eles melhoraram bastante o relatório deles no último mês. Eles comentaram bastante sobre como o fundo vem vindo e tudo mais. E essa queda no RZTR, para mim, é por 2 coisas, né? A primeira, que eles reduziram o guidance deles. Antes o guidance deles era de R$1, na verdade era de 1,10 até 0,90. Aí eles reduziram o guidance para R$1 até 0,90 e continuaram pagando. Eu estou tentando escrever aqui, mas vou desistir. Era de R$1 até 0,90 e pagavam R$1. Aí depois eles diminuíram o guidance para R$1 até 0,90 e continuaram pagando R$1. Ou seja, eles continuaram pagando o teto do guidance deles. Quando há uma redução no guidance, a gente espera que o fundo está vendo que vai ser difícil manter aquela quantidade de pagamento e que a redução do guidance é para deixar de aviso prévio aos investidores, né, aos cotistas, que provavelmente tem chance de você diminuir o recebimento dos seus dividendos, dos seus proventos. Tudo bem, mas eles continuaram pagando R$1, pagando o teto do guidance. Atualmente, eles reduziram de novo o guidance para R$1 até 0,80 centavos. Isso provavelmente foi um motivo plausível, não plausível, né? Mas um motivo de a cota desabar. E para mim são movimentações de curto prazo e que não afetam necessariamente a qualidade do fundo. Mas uma coisa que provavelmente fez também a cota desabar, né? O que provocou ainda mais esse desabamento da cota foi a inadimplência de um fazendeiro, né? De um inquilino que eles alugavam, e com isso há um rompimento do contrato. O inquilino ele não pode mais exercer o direito de compra deles. Então eles estavam em final já final de contrato já, se não me engano, terminava agora final de 26, e aí o inquilino não conseguiu ficou inadimplente, né? Conseguiu pagar, então eles não têm mais direito de compra, mas a gente vai ficar sem receber esses dividendos, e que
o fundo estima que é uma redução de 30 centavos, de 30 centavos por cota, que a gente vai deixar de receber como receita até o final do ano. Se a gente fazer uma conta básica de dividir 30 centavos por 6, né, falta 6 meses para o final do ano, é uma queda de basicamente 5 centavos por cota por mês. Então, por isso que eu acho que teve essa queda forte em SRTR, mas quando você lê o relatório, você vê que a terra se valorizou, que o imóvel foi adquirido pelo STR por causa do contrato deles, que é sale leaseback. Então, o risco que eles têm, né, o ruim que eles vão ter é apenas curto prazo, é apenas até o final do ano. Final do ano bateu, eles vão conseguir vender ou alugar essa terra para outra pessoa, fazendo a buy to lease, né, a outra estratégia deles, e vão continuar recebendo os arrendamentos. Então, e é uma terra que se valorizou bastante, se eu não me engano é 1,17 centavos por cota de valorização que teve nessa terra, ganho de cotista, né, de patrimônio líquido. Então uma turbulência, né, de curto prazo que fez bastante pessoas saírem, provavelmente investidores que não têm qualidade, provavelmente investidores que são ansiosos, não entendem direito. Então uma queda forte que teve na RZTR. Para mim o preço médio de RZTR é bom, a 0,87 então tá excelente. Então é um outro fundo que eu venho de olho e querendo comprar. Outro fundo que eu venho de olho querendo comprar é o Juro. Eu já falei para vocês diversas vezes, o Juro, onde abaixo de R$100 é excelentíssima a compra dele, ainda mais que é um fundo, é um FII infra, né? Então é uma renda fixa em fundos imobiliários, basicamente. Mas com o fechamento dos spreads das debêntures, vem caindo muito o patrimônio do fundo, e a queda do patrimônio do fundo abaixo de R$100 o fundo deixa de distribuir. O fundo ainda não deixou de distribuir, mas ele reduziu bastante os seus proventos. E basicamente a gente sabe que provento segue cotação. Se o fundo diminui os proventos, a cotação vai cair. Por mais que seja de curto prazo, a cotação vai cair. Então, basicamente foi isso que aconteceu, essa queda. Então eu acho que também é uma queda irracional e também para mim é uma ótima oportunidade. E também sem contar o LVBI que vai virar HGLG, se a gente fazer a relação de troca, né? A gente está comprando a esses preços aqui, baseado nos preços da relação de troca, a gente está comprando basicamente HGLG a uns 145, se eu não me engano, ou é 142, não me lembro. Mas é abaixo de 149, que era o que foi o mínimo que a HGLG foi cotado esses dias atrás. Então a gente já está ganhando de capital. E então para mim é uma excelente oportunidade também. Outros ativos que eu tenho em carteira, mas que eu não estou aportando agora, são os ETFs internacionais. Eu tive, como falei para você, né, para vocês, eu aportei bastante, tanto em VOO quanto em TLFLO, que é minha renda fixa em dólar, que eu venho montando. Então, estou com uma valorização boa, comprei um preço médio de $600, valorizou bastante. E como eu comprei bastante, aportei bastante, aproveitando o câmbio baixo, eu desbalancei minha carteira no setor internacional, então com isso eu não venho mais comprando ETFs internacionais. Outro ativo que para mim também está em oportunidade é o Bitcoin. Bitcoin que tá meio, se eu não me engano, tá a mínima do ano. Então, uma excelente oportunidade no Bitcoin. Estou pensando em comprar mais, não é que necessite, mas eu tenho espaço para comprar mais e abaixo meu preço médio, compro mais barato e tudo mais. Então, são esses os ativos que eu venho olhando na minha carteira e venho comprando, mostrando para vocês então os lançamentos que eu fiz na minha carteira. Eu comprei LVBI e HGBS, como eu comentei com vocês, que para mim são ativos que estavam em excelente oportunidades. Além disso, eu comprei Banco do Brasil. Confesso que essas compras em Banco do Brasil foi um pouco precoce, mas não tão precoce assim. Mas eu poderia ter esperado um pouco mais, né? Não poderia ter ser ansioso. Para mim, esta compra foi a melhor compra que eu fiz, que baseado no meu preço teto,
eu estava com uns 15% de margem de segurança, meu processo já é super conservador, de 20 e 50, meu preço teto em Banco do Brasil. A gente sempre tem que comprar com margem de segurança. A 2017 eu estava com basicamente 10% de margem de segurança, então para mim foi uma excelente compra. Essas duas outras compras foi uma compra mais um pouco gananciosa, mas eu queria me expor mais ao Banco do Brasil, porque eu sei da qualidade eu sei da qualidade da ação, eu sei que eu já perdi uma oportunidade muito boa já de comprar Banco do Brasil quando bateu os seus 20, 17, 18 reais, e depois ele valorizou super. Então eu sei os problemas que o Banco do Brasil tinha no passado, depois ele valorizou, e os problemas que eles estão tendo agora é o mesmo problema, não mudou. Então, tudo bem, mudou um pouquinho só, mas não é um problema tão grande assim, é um problema de curto a médio prazo. Eu estimava a recuperação do Banco do Brasil em 2027, já estou começando a pensar em 2028 ou final de 2027. Muitos analistas, muita gente pensava, né, lá em 2025, início de 2025, que final de 2025 a gente já ia ver uma recuperação. 2026 estava coisa linda. Final de 26 já era lucro igual o Itaú. Mas a gente está vendo que está sendo demorado, e por causa essas safras, esses contratos deles, né? Porque ainda estão vingando, ou seja, o contrato que está vencendo agora são contratos que foram feitos em 2025, né? Que foi quando estava no auge do pico das inadimplências, né? E eles vinham melhorando. Então, por isso que eu acho que a recuperação certeira vai vir só em 2027, ou metade de 2027, quando eles melhoraram o modelo de, de alienação dele, né? Alienação fiduciária e tudo mais. Então, mas eu acho uma excelente ação, uma excelente ação e uma excelente oportunidade. Banco do Brasil Seguridade também estava em excelente oportunidade, mas como estava uma concentração muito grande que eu tenho em Banco do Brasil Seguridade, eu preferi investir em Banco do Brasil. Nesse mês, então, eu aportei R$713, que para mim foi um excelente aporte, né? Eu tenho meus gastos pessoais e tudo mais, então eu tentei economizar um pouco e aproveitar essa queda dos fundos imobiliários para tentar aumentar minha renda passiva mensal, para ajudar nesses meus aportes, para não acontecer o que aconteceu em abril, maio, não sei, janeiro, fevereiro, março, abril. Aconteceu em abril, que eu aportei R$300, poderia ter aportado mais, mas eu tive muitos gastos pessoais, então eu queria ter aportado mais, né? Mas tô feliz com o rumo que minha carteira vem tendo. Quando a gente olha aqui nos proventos, eu tô com uma média mensal de receber de R$70 de dividendos. Meu objetivo para esse ano é tentar ter uma média de R$100 por mês, né? Que provavelmente eu vou conseguir, porque BB Seguridade vai pagar uma bolada, vai pagar 1,98, se eu não me engano, 1,78, não lembro. Mas vai vir um dividendo forte de BB Seguridade, e com os aportes em fundos imobiliários a gente vê um aumento também do nosso fluxo de caixa, nos nossos dividendos mensais, e isso ajuda também nos aportes. Então é esse o vídeo de hoje, gente. Essa é como é que está desempenhando minha carteira. Uma análise para vocês, né, para vocês ficarem também de incentivo. Quando a gente olha aqui, desde que comecei a investir lá no início de 2024, e eu demorei basicamente 1 ano e 9 meses para atingir os meus R$10.000 investidos. Foram suados, foram demorados, mas se a gente vê que a partir daqui até agora eu já estou quase com R$20.000 investidos, ou seja, em menos de 1 ano eu já dupliquei o meu capital. Uma coisa, eu já ganhei, vamos lá dizendo, mais R$10.000. O que antes eu tinha demorado 1 ano e 9 meses para conseguir. É uma coisa que deixa muito feliz, né? É claro que bem aqui mesmo, tive uma promoção, né? Então eu recebi mais, e com isso eu recebi mais, a gente aumenta nossos aportes. Mas o caminho é esse. E quando eu chegar nos 20 mil, vai faltar muito menos para chegar nos 30 mil, e vai faltar muito menos para chegar nos 40 mil. E é assim
que é a bola de neve dos investimentos, vai se formando. Então, esse é o vídeo. Queria agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado. Deixe seu like, compartilha e se inscreva no canal. Valeu, fui!